Bem-vindos ao Zona Zen Tarô. Eu sou Ana Carolina Richer, tô aqui para fazer uma tiragem para vocês para o signo de Escorpião para o mês de março de 2026, para o amor, para a gente ver aí quais as energias para o amor a gente tem para o signo de Escorpião, tá? Gente, vamos lembrar que é uma tiragem geral, então pega o que estiver ressoando aí com a sua vida, com o seu momento de vida, tá? Se for preciso, aliás, é uma orientação que eu dou, dá sempre uma olhadinha no seu signo ascendente, na sua Vênus, Lua, para que possa complementar essa mensagem ou, né, se essa mensagem não ressoar com você, você encontrar essa mensagem nos outros signos. Quem puder, ativa o sininho, dá seu like aí, se inscreve no canal para estar recebendo a notificação das leituras. E vamos lá. Signo de Escorpião para março de 2026. O que a gente tem para Escorpião, Tarô? Mostra pra gente. Escorpião, março de 2026. A Lua, 5 de copas. O que está acontecendo com o Escorpião? Justiça. Escorpião, março de 2026. 7 de copas. Vou puxar tudo, gente, pra gente poder saber exatamente o que tá. Escorpião, março de 2026, pro amor. Mostra pra mim, Tarô. Quais as energias? 9 de espadas e 9 de paus. A gente tem uma sequência de 9. Escorpião, aqui é o seguinte, existe tristeza, tá? Vocês não estão num bom momento emocional. Vocês podem estar muito decepcionados com alguma situação que vocês têm vivido aí. A tristeza realmente está batendo, né? Existem sentimentos escondidos, né? Não, que vocês de repente não estão querendo, tá transpassando, né? Tá mostrando para essa pessoa. Mas olha, a justiça divina tá sendo feita, tá? As coisas tendem a se equilibrar. Vocês não estão conseguindo enxergar agora a saída para esse conflito que vocês estão passando. Isso está gerando muita ansiedade. E vocês sabem que vocês ainda precisam passar por um desafio, né? Um último desafio aí, tá? Mas vocês estão assim numa situação que vocês já estão perto de não estar aguentando, né? A gente pode estar falando aqui de uma relação que envolve compromisso sério, então a gente pode estar sim falando de um casamento, tá? Ou de um namoro longo, né? Algo que já tem um certo tempo, tá? Então, assim, essa leitura não vai conversar com algumas pessoas, já pelo que eu tirei aqui, não tá conversando com todo mundo, tá? Vamos ver aí o que mais que o Tarô fala a respeito da situação. Olha, no fundo do deck a gente tem o louco. Então aqui a gente pode estar falando de vocês quererem realmente abandonar essa situação para poder estar querendo vivenciar uma outra coisa, porque realmente está pesado, tem muita coisa a ser esclarecida, a ser resolvida, mas é uma situação assim que está mexendo demais com vocês.
uma decepção amorosa, algo que feriu de fato o coração de vocês. E tem gente aí que pode estar sem dormir direito, pensando em como vai agir diante disso. Então não está sendo um momento fácil não, tá? Escorpião, março de 2026, pro amor. O que mais, tarô, que você pode dar pra gente de informação a respeito dessa situação? Clarifica pra mim sobre essa situação de Escorpião, março de 2026. Olha, aqui tá falando que para vocês manterem o equilíbrio de vocês, tá? Quanto a essa situação, a maior dor aqui, gente, é uma questão do dar e receber. Vocês não sentem, sabe, troca mais nessa relação que vocês estão vivenciando. Vocês podem estar com dificuldade em saber como vocês vão acabar com esse relacionamento. Mas esse momento está gerando muita tristeza, tá? E parece aqui que não tá havendo troca mais afetiva, escuta. É difícil. Vamos ver, Escorpião, o que Escorpião, março de 2026, pro amor, o que mais? Vamos ver. O que mais, tarô? Março de 2026, olha. O louco de novo, ele estava no fundo do deck. Essa situação aqui, vocês vão se libertar disso, sabe? Vocês vão dar um salto de fé aí de alguma forma, entendeu? Vocês vão conseguir se aventurar numa decisão aí que vocês tomarem. Se for um casamento, pode ser que a gente esteja falando sim de vocês resolverem deixar tudo para trás e seguir o caminho de vocês, tá? E aqui, ó, a gente tem um As de Copas, que é uma carta muito linda, que mostra um novo início emocional. Então, assim, não necessariamente vai ser uma nova pessoa, mas vocês vão conquistar a felicidade, paz emocional, né, que vocês estão precisando. Realmente vocês estão precisando nesse momento. Vamos ver o que mais. Não é fácil, né? Às vezes a gente realmente se decepciona com as pessoas. Ó, 5 de copas novamente. Tem uma grande decepção aí. Esse As de Copas pode estar falando também, gente, dessa situação de casamento, de vocês terem apostado tudo nessa situação. Vocês apostaram tudo e vocês estão decepcionados. Uma sensação de perda, de engano. Mas aqui vem uma rainha de espadas. Gente, a rainha de espadas, ela corta, tá? O que não tá fazendo bem pra ela, ela corta, ela tende a retirar da vida dela. E ela é racional, ela pensa sobre a situação de forma racional, ela coloca ali, entendeu? Não tem muita balança com a rainha de espadas, não. Ela não balanceia muita coisa, não. Ela olha o lado dela no sentido de isso aqui não tá me fazendo bem, eu não tô conseguindo mais ficar nessa situação, isso não tá me gerando bons frutos, e eu tô saindo, e eu tô cortando, e eu não quero mais. É muito isso, tá? Fundo do deck aqui, um Rei de Copas. Rei de Copas é uma pessoa que
é com quem essa rainha possa estar lidando. A gente tem a carta dos amantes aqui atrás também. Pode ser dúvida. Esse sofrimento pode ter sido gerado por uma situação triangular, apesar de não aparecer nada relativo a isso aqui no jogo. Eu nem gosto de adentrar muito a esses assuntos, mas quando sai a gente precisa falar, tá? Então, o Rei de Copas é um rei emocional, sabe? Mas ele, às vezes ele pode ser um pouquinho caótico também quanto a forma com que ele se organiza sentimentalmente, sabe? Ele, às vezes, ele não sabe lidar, porque é muito sentimento, então ele pode se mostrar um pouco confuso, sabe? Vamos ver aqui agora o que é mais sobre a situação de Escorpião para março de 2026. A boa notícia aqui, gente, é que vocês vão dar esse salto de fé, sabe? O louco saiu 2 vezes. Então, assim, de alguma forma, vocês vão se libertar dessa situação. Rainha de Espadas vai ter corte, vocês vão cortar, vocês vão conseguir. Vocês estão ainda numa questão muito emocional. Então, quando a gente está muito no emocional, a gente não consegue raciocinar bem, né? Mas vocês vão ter esse momento aí de pausa para vocês conseguirem colocar toda a situação de forma racional na mente de vocês e enxergarem que não está valendo a pena nada do que está sendo passado, né? Uma situação que não é boa, né? Escorpião, março de 2026. Escorpião, março de 2026, pro amor, ó. A torre, algo realmente ruiu aí, gente. A torre, quando ela aparece no jogo, foi algo assim que, por exemplo, se você não aceita certas coisas dentro de uma situação, e essa coisa acontece, né, ela te quebra, né, ela vem pra te quebrar, é aquele raio que quebra tudo e que movimenta tudo, tá? Depois vem o Rei de Ouros. O Rei de Ouros pode estar falando de uma situação, se a gente estiver conversando aqui, eu acredito que esteja com pessoas casadas, tá? A gente pode estar falando aí de uma questão financeira envolvida, tá? Aqui vocês estão olhando também para a parte material da história, porque é tudo muito chato ter que pensar em tudo isso, mas a gente tem que olhar para esse lado também, né? Dependendo aí dos anos que a pessoa tem junto. Enfim, vamos ver. O que é mais para Escorpião, março de 2026? Pajem de Paus. Aqui a gente pode estar falando de notícias que vão vir bem rápidas aí para vocês. E são notícias de movimentação e de atitude a respeito dessa situação, tá? Ou vocês mesmos se movimentando a respeito para resolução disso, entendeu? Vocês estão querendo, vocês podem se movimentar. 4 de copas. Aqui a gente pode estar falando também de vocês estarem ouvindo outras pessoas, tá? Ou outras pessoas estão vindo trazer informação para vocês. Isso aqui pode ter muito a ver com esse pajem, né? Porque vão vindo assim mensagens e descobertas de coisas por outras pessoas, né? Pessoas podem vir aí a falar algo que vocês venham a, de repente, descobrir, né? Com essa torre. Vamos lá. 4 de espadas. Aqui, o 4 de espadas, eu vejo assim que é um momento de vocês... uma pausa mental, né? Às vezes a gente precisa dessa pausa. Meditar, né? Se fechar um pouquinho, ficar um pouquinho no próprio canto, para poder colocar os pensamentos em ordem. Rei de Paus.
Vocês podem estar lidando com uma pessoa que já está se movimentando, ou está querendo se movimentar também, tomar alguma atitude referente a isso, e dependendo da atitude que esteja sendo tomada, isso também pode estar afetando vocês emocionalmente no sentido de gerando tristeza, né? Aqui é um conselho, a sacerdotisa eu vejo como um conselho para vocês usem a intuição de vocês. Vocês são signos de água, né? Eu costumo dizer que é a água lodosa, né? Enquanto Câncer é a água parada, né? Peixes é a água em movimento, Escorpião é aquela água que a gente não vê o fundo, que às vezes está com as emoções meio escondidas. Mas é altamente intuitivo, né? Então é um signo que intui as coisas e isso pode ser usado a favor de vocês nesse momento, tá? No fundo do deck, um Ás de Paus. Então, gente, aqui tem atitude, aqui a coisa vai mudar de figura, tá? Vocês têm 9 aqui, 2 9 seguidos, 2 não. 9, não, são 2 sim. 9, então assim, essa situação, ela não é que ela vai acabar amanhã, nem semana que vem, mas ela está em processo, né? Ela já está se movimentando para um fim. Ó, 5 de paus, vocês vão ter uma oportunidade aí, pode ser que haja um certo conflito relativo a alguma questão financeira, tá? Que é algo que realmente desgasta pra caramba, mas o conselho do tarô é para vocês se manterem tentar, né? Tentar se manter com a mente equilibrada, sabe? Momentos de paz mental. O que vocês gostam de fazer que faz bem para vocês? Caminhar? Vão caminhar. Vão parar para ler um livro, para sair um pouco da realidade? Vão parar para ler o livro de vocês. Vão dar um tempo de deixar a mente realmente, sabe, dar uma descansada. Para que vocês tomem as melhores decisões, sabe? E fiquem atentos aos sinais, né? Ao que vocês sentem, a como vocês se sentem diante das coisas. Que isso é a intuição de vocês que vai estar falando, tá? O que os anjos do romance têm para falar pra gente? Escorpião, março de 2026, o que os anjos do romance falam pra gente a respeito dessa situação? Anjos do romance, Escorpião, março de 2026. Opa. Retiro. Olha como é que tá conversando totalmente com a nossa tiragem. Tá nesse momento de retiro. Aqui, como Anjos do Romance, ele tá ilustrando que, dependendo da situação, seria um momento de retiro do casal, para que né, para que vocês fiquem sozinhos e possam ter momentos sozinhos, né, sem interferência de ninguém, de filho, de sogra, de ninguém. Seria interessante. Agora, se não existe essa possibilidade, a gente vê esse retiro como um retiro pessoal mesmo, se retirar um pouco da história para poder pensar. Química, tem uma grande química nessa situação e isso pode também ser o motivo, né, dessa tristeza toda, porque a gente não encontra, né, gente, química assim, a cada esquina, né? A gente é tão difícil a gente encontrar uma pessoa que a química bata, que, né, cheiro, pele, que tenha todo esse contexto. E aí quando a gente encontra, a gente quer ter tudo de melhor com essa pessoa, mas infelizmente às vezes não é possível, né? E aí a gente tem que medir para fazer o que é melhor pra gente. O que mais? Anjos do romance. Mensagem para Escorpião março de 2026. Mais uma, por favor. Engajamento.
Sua vida amorosa está ascendendo, está se elevando de nível. Aqui, gente, se for o caso do clima realmente não tá muito bom, esse engajamento a gente pode falar sobre amor próprio, né? Que tem tudo a ver com a nossa vida amorosa. Quando o nosso amor próprio ele não está em dia, a vida amorosa costuma não estar também. Então a gente precisa estar em dia com o nosso amor próprio para a gente poder se elevar. Então, apostem no amor próprio, sabe? Cuidem bem de vocês, se elevem aí, elevem a energia de vocês, pensem em vocês, gente. A gente tem que pensar na gente. Por mais que a gente ame o outro, a gente tem que estar sempre percebendo se a relação está sendo boa pra gente, se ela está contribuindo para a nossa evolução, seja ela, né, espiritual, que é a mais importante, né? Ela tem que estar contribuindo pra gente. A gente tem que estar perto de alguém que faça com que a gente se sinta melhor com a gente mesmo, né? Então, é isso, Escorpião. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima leitura. Obrigada. Ah, e quem puder, quem quiser, na verdade, tá? Fica lá o meu contato para leitura particular, tá bom? Tá lá na descrição. Quem tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Obrigada.